Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena Rodrigues. Aqui eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história e falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, né? Vocês já ouviram muito falar, talvez, sobre o termo narcisismo, fulano é narcisista, cicrano é narcisista, beltrano, tal. Mas, enfim, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é realmente o transtorno de personalidade narcisista, e eu vou dar foco no transtorno de personalidade narcisista parental. Por quê? Porque eu tenho ambos os pais com transtorno de personalidade narcisista. E demorei muitos anos para entender isso, tá? E eu vou contar as histórias para vocês e vocês vão ver que tudo se encaixa perfeitamente nas características. Bom, eu vou passar para vocês as características dos transtornos de personalidade narcisista, né? E assim, qual é a diferença? Você talvez já tenha ouvido falar sobre transtornos, né? Como ansiedade, depressão, entre outros. Esses são transtornos da neurose, tá? Que afetam somente a própria pessoa, tá? A psique da própria pessoa. Já o transtorno de personalidade narcisista, essas pessoas elas não têm empatia genuína e usam sempre máscaras, né? Para parecer bons maridos, boas esposas, bons pais, boas mães, bons irmãos, etc e tal. Tem muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre e acabou até se tornando isso muito geral. Ah, aquele fulano, cicrano, beltrano tem, né? Mas primeiro a gente precisa ter, dentro das características do transtorno de personalidade narcisista, no mínimo 5, 6 dessas características para falar, para diagnosticar alguém com transtorno. Como psicanalista, a gente não dá o diagnóstico para a pessoa, né, dos transtornos, mas a gente ajuda a investigar a psique e entender profundamente qual é a raiz, né, o que levou a pessoa a desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Só que aqui eu vou falar para as vítimas de pessoas com transtorno de personalidade. Por quê? Porque é quem sofre, né? Quem são as reais vítimas são essas. Porém, pessoas com transtorno se fazem de vítima para ter a atenção da sociedade, né? Então elas estão sempre usando máscaras de boas pessoas, como eu falei, bons amigos, maridos, etc e tal. Bons chefes, né? Enfim, tem muitos. Há muito isso, mas você precisa, para você diagnosticar alguém, para você entender que alguém realmente tem um transtorno de personalidade, precisa pelo menos ter 5 características dentro das características é, do DSM-5, tá? Que é um manual de diagnóstico de transtornos psíquicos, tá? Enfim, eu vou falar um pouquinho para vocês, também ensinar um pouquinho para vocês sobre como funciona o aparelho psíquico, porque se não tiver o básico de entendimento sobre como funciona o nosso aparelho psíquico, sobre a nossa mente, talvez seja difícil para você tanto perceber isso em outras pessoas, quanto perceber traços narcísicos, que todos temos traços narcísicos, porque o narcisismo ele é voltado ao ego, ao eu, né? Então, por exemplo, eu posso me sentir melhor aluno dentro de uma faculdade. Eu posso me sentir a melhor esposa, o melhor marido. Eu posso me sentir o melhor filho. Isso é normal, todos nós temos traços narcísicos, não é normal, tá? Voltado ao eu. Posso me sentir a pessoa mais bonita, né? Mais inteligente, mais educada, enfim. Isso é normal, tá? São traços narcísicos. Agora, o transtorno de personalidade narcisista, ele envolve o ego, então a pessoa está centrada em si mesma o tempo inteiro. Não existe o outro, os outros são extensões do próprio ego dessa pessoa. Não é essa quebra de padrão entre eu e o outro. Bom, aqui eu vou falar como filha de pais narcisistas e também eu vou falar para você como psicanalista e reprogramadora mental e hipnoterapeuta clínica também, tá? Bom, eu espero que vocês acompanhem aqui os próximos vídeos, entendam um pouquinho, eu vou contar sobre os meus relatos e vocês, quem já passou tanto por um relacionamento
com narcisistas, tá? Tô falando de transtorno de personalidade, ou tem um genitor, ou ambos os genitores com esse transtorno, ou tem um amigo, ou um chefe, vocês vão conseguir identificar mais facilmente essas pessoas e se distanciar, tá? No caso de parentes, é um pouquinho mais difícil, é mais complicado, e é até mais doloroso, posso dizer, tá? Mas se você tiver algum amigo com esses traços, né, no mínimo 5 desses traços, chefes, entre outros, eu aconselho que vocês se distanciem, se afastem, deem o mínimo de informação possível, porque essas pessoas pegam todas as informações que vocês passam a elas e usam elas contra você mesmo, tá bom? Então, não há uma empatia genuína, uma amizade genuína, não há, não há essa troca, não há essa reciprocidade de sentimentos, de palavras, de ações genuínos. Não, é tudo, como que eu posso falar, arquitetado para socialmente aquela pessoa parecer uma boa pessoa, um bom chefe, um bom marido, etc e tal. Mas como eu falei, para isso precisa saber um pouquinho sobre como funciona a psique, e é isso que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E fiquem aqui para entender um pouquinho. Quem sabe você já não passou com uma pessoa que tenha essas características, que seja realmente uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, entenda um pouquinho melhor sobre o que é, tá? Como eu falo sempre, os pessoas com transtorno de personalidade narcisista estão bem próximos dos psicopatas. Psicopatas, eles têm falta de empatia, são faltos de empatia. Então é mais fácil você é, observar, identificar um psicopata, assim como um sociopata, né? Sociopata é aquele que não tem empatia para a sociedade, que quer fazer mal para a sociedade e sempre eles se fazem de vítima, né? Mas é mais fácil de você identificar, é que quer fazer o mal, quer se vingar, porque o político, porque o marketing, porque o mercado, porque então é o sociopata, né? Raiva da sociedade, falta de empatia social pela sociedade. O psicopata também não tem empatia, ele é mais frio, calculista, é mais fácil de ser observado. Narcisista beira a ambos, tá? Porque a empatia deles, a bondade deles é tudo máscara, é tudo falso, nada é genuíno. E eu acho que é até pior do que os psicopatas, né? Porque você demora a perceber a maldade real deles, a intenção maldosa deles, né? É mais complicado, mas aqui vai ficar fácil de vocês entenderem conforme eu vou explicando, tá bom? Então, vou explicar um pouquinho sobre a psique. Fique comigo. Até.